Fala aí, pessoal. Bom dia. Espero que vocês, dentro do possível, estejam bem, assim como as suas famílias, tá? Me mantenho aqui, como sempre disse, à disposição, cara, para ajudar naquilo que for possível. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o conceito de força elétrica, relembrando a questão da atração e repulsão entre corpos eletrizados, que a gente viu rapidamente na aula anterior. E após isso, a gente vai estudar a lei de Coulomb, que é a relação que nos permite determinar, como a gente vai ver, a intensidade da força elétrica entre duas partículas, entre dois corpos eletrizados. Como foi visto no primeiro ano, a força, né, independente da natureza dela, as forças elas são grandezas vetoriais. E por serem vetoriais, a gente precisa, além de determinar a intensidade delas, é necessário a gente também fornecer a direção e o sentido para caracterizar de forma completa. Então, o que acontece? Com relação à força elétrica, de cargas, né, de cargas eletrizadas, a única coisa que a gente precisa se preocupar para determinar a direção e o sentido dessa força é o sinal das cargas. Então, o que acontece? Quando as cargas elas possuem sinais contrários, essa força elétrica ela sempre vai ser uma força de atração. Ao passo de que quando as cargas possuem o mesmo sinal, essa força elétrica ela vai ser uma força elétrica de repulsão, como vocês podem observar na imagem que aparece aqui nesse slide. Então, pessoal, a lei de Coulomb ela é uma fórmula, ela é uma relação que nos permite calcular o módulo, a intensidade, o valor da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Eu coloquei a lei de Coulomb aqui nesse quadrinho vermelho e observem que a força elétrica ela depende de quatro fatores. Dos módulos das cargas, que eu estou chamando aqui de Q maiúsculo e de Q minúsculo. E aí por que módulo? Porque olha só, a lei de Coulomb ela determina a intensidade, então eu estou determinando o módulo da força elétrica. Então, ainda que uma dessas cargas ou ambas sejam negativas, mas na hora da gente utilizar a lei de Coulomb, a gente vai trabalhar sempre com um sinal positivo. Então ela depende dos módulos das cargas, depende da distância entre elas e também depende de uma constante que ela é chamada de constante eletrostática. Ela depende do meio no qual essas cargas elas estão inseridas. No vácuo ou mesmo no ar, o valor da constante eletrostática é esse que aparece aqui, 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. No vácuo, ao invés da gente representar a constante eletrostática K, normalmente a gente representa da maneira como aparece aí. Ao invés de usar o símbolo K, a gente usa o símbolo K0, mas é a mesma coisa, é só uma maneira de deixar claro que aquele exercício a gente está se utilizando do vácuo como meio, ou até mesmo o ar, né, como meio no qual as cargas elas foram inseridas. E aqui vocês só precisam tomar um único cuidado, é que essa distância aqui, ela precisa estar sempre expressa em metros. Então, na medida que os exercícios forem passando, a gente vai dando uma relembrada, mas pelo menos assim, como é que a gente transforma de milímetro para metro, de centímetro para metro? Isso pode ser importante na hora de resolver alguns exercícios, tá? Então, observem que na lei de Coulomb, a força elétrica, ela é proporcional ao produto das cargas, tá vendo? E ela é inversamente, porque tá vendo aqui que a distância, ao quadrado da distância, perdão. Então, a força elétrica ela é proporcional, aqui no caso,
ao produto das cargas e ela é inversamente proporcional à distância na qual essas cargas elas se encontram. E eu estou falando isso porque o que acontece? A força gravitacional ela segue uma relação muito parecida com essa. Só que assim, ao invés da gente ter os módulos das cargas, nós temos as massas das partículas. Ao invés da gente ter a constante eletrostática, a gente tem a constante gravitacional. Mas a forma da relação do cálculo da força gravitacional é a mesma. Então, pessoal, a gente vai ver aqui alguns exemplos de aplicação direta da lei de Coulomb. O primeiro exemplo, né, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, duas partículas com cargas de mesmo sinal, cujos valores são Q1 igual a 3 microcoulombs e Q2 igual a 4 microcoulombs, estão separadas no vácuo por uma distância d igual a 2 metros. Ele dá aí o valor da constante eletrostática no vácuo, e no item A, ele está pedindo para determinar o módulo das forças de interação elétrica entre essas partículas. Então, para a gente fazer isso, obviamente, a gente vai se utilizar aqui ó, da lei de Coulomb. E para a gente poder se utilizar da lei de Coulomb, eu tenho que saber o valor da constante eletrostática, que está aqui. Lembre-se, circulem, pega o raio do lápis, circula o valor que o problema deu. Ó. Então está aqui, 9 vezes 10 elevado a nona. Uma das cargas vale 3 microcoulombs. Só lembrando que o micro, ele pega qualquer grandeza e multiplica por 10 elevado a menos 6. Então, aqui o valor da carga Q1 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A carga Q2 é igual a 4 microcoulombs. Está aqui. O micro, da mesma forma, multiplica qualquer grandeza por 10 elevado a menos 6, de tal maneira que a carga Q2, o valor dela é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Para nossa sorte, nesse item, a distância entre as partículas já foi dada em metros. Então, está aqui a distância entre, no caso, a distância entre as cargas Q1 e Q2 vale 2 metros. É só pegar agora e substituir tudo. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Seguindo aqui a fórmula, ó. O valor aqui da carga Q1, 3 vezes 10 elevado a sexta, vezes o valor da carga Q2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é igual a 2 ao quadrado. Só reforçando aqui, eu pude pegar e colocar direto o valor 2, porque a distância está sendo dada em metros. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui no numerador, a gente primeiro vai trabalhar com as multiplicações dos números. Então, eu tenho 9 vezes 3 dá 27, vezes 4 dá 108. Depois, a gente vai trabalhar com as multiplicações das potências de 10. Então, eu tenho 10 a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, que está feito aqui no canto, nesse quadrinho. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém a base e só soma os expoentes. Então, aqui, nesse caso, o valor, no caso aqui da força elétrica, é igual, no caso, né, a gente vai ter 108 vezes 10 elevado a menos 3. E isso, dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 4, basta dividir o 108 por 4, que dá 27. Como eu sempre digo, aqui é um valor, cara, que eu não me incomodaria se fosse uma avaliação minha. Contudo, o que acontece? É necessário que esse valor esteja expresso em notação científica pensando numa questão objetiva. Então, por que isso aqui não está escrito em notação científica? Porque 27 é um número maior do que 10. Então, eu estou escrevendo 27 em notação científica, 27 em notação científica é 2,7 vezes 10 elevado ao expoente 1, vezes, no caso, o que resta, né? No caso, vezes 10 elevado a menos 3, que a gente não pôde mexer. Agora, aqui eu tenho uma multiplicação, novamente, de potências de mesma base. Então, eu vou manter a base, que é o 10, e eu vou somar os expoentes. 1 menos 3 é igual a menos 2. De tal maneira que o módulo da força de interação, nesse caso, vale 2,7 vezes 10 elevado a menos 2 Newton, porque força, qualquer tipo de força é medido em Newton.
No item B, ainda desse primeiro exercício, eu deixei o enunciado caso alguém fique com alguma dúvida em relação a algum valor, tá? Mas olha, no item B, ele quer saber o seguinte: qual é o módulo dessas forças se a distância entre elas for reduzida a 40 centímetros. Então, ó, Q1 é a mesma coisa, o valor de Q2 é o mesmo, o que vai mudar é a distância. Então, a distância é igual a 40 centímetros. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a distância não está sendo dada em metros, então a gente tem que converter. De centímetros para metros, basta pegar o valor aí dessa distância e dividir por 100. De tal forma que a distância dada em metros é igual a 0,4. Só que reparem que a gente vai fazer uma série de cálculos com os valores dados em notação científica e o 0,4 não está. Por esse motivo que eu coloquei logo aqui abaixo a distância entre essas cargas, mas já expressa em notação científica, beleza? Então, está aqui a lei de Coulomb. A gente vai substituir da mesma forma como foi feito no caso no item anterior. Aí eu tenho, ó, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, carga Q1, 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q2, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância, que agora é 4 vezes 10 elevado a menos 1, e essa distância precisa estar sempre elevada ao quadrado, porque no caso aí, é o que vem da fórmula da lei de Coulomb. Tá? Aqui, o que aparece aqui no numerador foi a mesma coisa que nós fizemos no item anterior, no item A. Então, aqui em cima nós temos 108 vezes 10 elevado a menos 3. O que falta fazer agora é o que aparece aqui no denominador. Por quê? Eu tenho que elevar esse produto ao quadrado. Como é que a gente eleva o produto de números a um determinado expoente? Basta elevar cada valor, no caso, cada fator, elevar cada fator a esse expoente, e como está feito aqui, ó. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, primeiro eu tenho que elevar o 4 ao quadrado, o vezes, e eu também tenho que elevar o 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, ó, 4 ao quadrado é igual a 16. E como é que a gente resolve isso aqui? Eu tenho uma potência de potência. Como é que a gente resolve potência de potência? A gente mantém a base, que nesse caso é o 10, e a gente multiplica os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 vezes 2, que é igual a menos 2. Ou seja, o que aparece aqui no denominador, perdão, é igual a 16 vezes 10 elevado a menos 2. Para finalizar o exercício, eu tenho que fazer essa divisão. Primeiro, a gente divide os números. 108 divididos por 16 é 6,75. E eu tenho que dividir agora essas potências de 10. 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 2, está aqui no quadrinho logo ao lado. Como é que a gente divide potências de mesma base? A gente mantém a base, mantém o primeiro expoente, que no caso é menos 3, e a gente troca o sinal do segundo expoente, que é o menos 2, ou seja, aqui vai ficar mais 2. Menos 3 mais 2 é igual a menos 1. De tal forma que, nesse caso aqui no item B, a intensidade, o módulo da força, passa a ser de 6,75 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Aqui no segundo exemplo a gente tem o seguinte, ó, duas cargas pontuais negativas, cujos módulos são Q1 igual a 4,4 nanocoulombs e Q2 igual a 2 nanocoulombs, estão situadas no ar, cuja constante eletrostática está aí, 9 vezes 10 elevado a nona, separadas por uma distância R igual a 20 centímetros, conforme mostra a figura. Ele pede para que se reproduza a figura e que se represente a força que Q1, a carga Q1, exerce sobre a carga Q2, e depois pede para calcular o valor dessa força. Então, olha só, primeiro a gente tem que observar o seguinte, ó, as cargas Q1 e Q2, elas têm o mesmo sinal. Então, se as cargas têm o mesmo sinal, a força entre elas é de repulsão, ou seja, é uma força de afastamento. Portanto, a força que a carga Q1 faz sobre a carga Q2 tem essa direção e esse sentido que eu estou apresentando aqui na figura, ou seja, nesse caso, essa força ela vai apontar para a direita, beleza? E para determinar a intensidade da força entre elas, a gente vai se utilizar da lei de Coulomb. Está aqui a lei de Coulomb, só lembrando que a carga Q1
ela está sendo expressa em nanocoulombs. O nano, ele pega o valor de qualquer grandeza e multiplica por 10 elevado a menos 9. Então, estão aqui os valores das cargas Q1 e Q2, e a distância está sendo dada em centímetros. Então, olha só, a gente tem que transformar isso em metros. De centímetros para metros, a gente divide por 100, ou seja, a distância, nesse caso, 20 divididos por 100 é igual a 0,2. Como não está expresso em notação científica, logo aqui abaixo eu peguei e já fiz isso. Tranquilo? Então eu já tenho tudo que eu preciso para resolver o problema. Ó. Constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. A carga Q1, 4,4 vezes 10 elevado a menos 9. Vezes a carga Q2, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, o primeiro que está aqui em cima, a gente vai multiplicar os números. 9 vezes 4,4 vezes 2 dá 79,2. 10 a nona vezes 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a menos 9, está feito aqui. Ó, é uma multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e somos expoentes, obtendo, nesse caso, 10 elevado a menos 9. Aqui embaixo, no denominador, como é que eu faço isso? Eu tenho que elevar o 2 ao quadrado, e eu também tenho que elevar o 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, ó, 2 ao quadrado é igual a 4, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. Então, está aqui o denominador. E aqui agora, para finalizar, a gente divide os números. 79,2 divididos por 4 dá 19,2 vezes. Agora eu tenho que dividir as potências de 10, que está feita aqui no cantinho. Quando a gente divide potências de mesma base, a gente mantém a base, mantém o primeiro expoente e a gente troca o sinal do segundo expoente. Menos 9 mais 2 é igual a menos 7. Então, está aqui o valor da força elétrica. Só que 19,2 não está escrito em notação científica, então eu fiz isso aqui embaixo. 19,2 é 1,92 vezes 10 elevado a 1. Vezes o 10 elevado a menos 7, que eu não posso mexer nisso. E aí, para finalizar, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 7, isso aparece aqui nesse quadrinho resolvido, de tal maneira que a força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q2, ela tem esse valor aqui, 1,92 vezes 10 elevado a menos 6 newton. No item B desse exemplo 2, eu mantive o enunciado. Agora ele quer saber o seguinte, desenha agora a força que Q2 exerce sobre Q1. Isso é uma coisa. Depois ele quer saber o valor dessa força. Mas olha só, são as mesmas cargas, beleza? Se são as mesmas cargas, a força continua sendo uma força de repulsão, ou seja, a gente continua tendo uma força de afastamento. Como a força de afastamento, no caso, sobre a carga Q1, a força que está agindo sobre ela, no caso, como vocês podem reparar aqui, ela está apontando para a esquerda, beleza? Agora, para determinar o valor da força, poxa, a gente, na teoria, seria necessário fazer isso tudo, todo o cálculo que a gente fez no item A. Só que tem um problema, que na verdade não tem problema, na verdade tem a solução. No primeiro ano, quando vocês viram as leis de Newton, o que a terceira lei de Newton diz, que é a lei da ação e reação? Quando um corpo A faz uma força sobre um corpo B, o corpo B vai fazer uma força sobre o corpo A com a mesma direção, no caso, o mesmo módulo, ou seja, a intensidade é a mesma, a única coisa que muda é o sentido. Então, a força que a carga Q2 exerce sobre a carga Q1 é a mesma força que a carga Q1 exerce sobre a carga Q2. Isso a gente calculou no item A. Logo, a intensidade da força pedida, nesse caso, continua valendo 1,92 vezes 10 elevado a menos 6 newton. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu peço que vocês façam os exercícios propostos, está no arquivo PDF, junto com o link desse vídeo. O esquema é o mesmo das aulas anteriores. Quem tem impressora, se quiser, pode imprimir,
cola a folha no caderno, resolve abaixo. Quem não tem, copia os enunciados e vai resolvendo normalmente, tá? Então, ó, mantenham-se em casa. Eu estou aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, ajudar naquilo que for possível, tá bom? Então, pessoal, se cuidem e até a próxima semana.